Você falou sobre maioral dentro da sua... Não. Da sua quimbanda? Ainda não. Vamos lá falar? Eu falo, pô. Falo sim. Quem é o maioral? A quimbanda do Ricardo Tchaikovsky. Então, maioral, né? Ele é o totem principal, a fonte de informação. Eu gosto de usar esse termo. Ele é a fonte de informação suprema, absoluta da quimbanda. É dele da onde provém todos os conhecimentos, ensinamentos, fundamentos e energias que fundamentam a nossa quimbanda. Agora, o que é essa força? Né? Essa força, ela foi categorizada e simbolizada de várias formas, né, no consciente da humanidade. Eu gosto de fazer uma analogia para o povo entender, né? Imagine que a espiritualidade, que o sagrado, que essa fonte primordial de informação que eu falei, é o mar. Tá? Se você pegar a água do mar e você coloca na garrafa, ela vai tomar a forma da garrafa. Então essas formas que a gente tem de maioral, Vossa Santidade Maioral, são formas que a gente cria para interagir com essa força. Mas a força, ela tá além das formas, porque ela é o oceano, né? Você pegar um pedaço do oceano e colocar aqui não significa que tem todo ele. Que você tem todo ele. Então, assim, dentro da nossa concepção, todas essas ideias que as pessoas têm sobre o maioral, eles são peça desse quebra-cabeça que a mente humana forma. E se juntar todas ainda não vai dar maioral, vai dar uma aproximação do que é maioral. Mas, mais especificamente falando, né, minha tradição, né, ela colocou isso como um grande totem que é formado por essas ideias que a gente tem sobre divindade, sobre oposição, especialmente, né, porque sendo a quimbanda um movimento de resistência, não tem outro Deus, né, senão o diabo, né? Esse é o Deus da quimbanda, tá? Da mesma maneira que eu falei, né, da questão, por que o Deus do Velho Testamento dos cristãos, ele era mais violento? Porque o povo, a sociedade daquela época precisava ser violenta, porque ali era a guerra, né? Olho por olho, dente por dente, né? Então tinha que ser o Senhor dos Exércitos, né? Depois que eles viram outro modo de vida, que não tem que ser assim, então a visão, o que mudou não foi o Deus, foi a visão humana sobre a deidade. Sim. Tá? E com o maioral é a mesma coisa, né? Num país, né, onde que assim, até 1888 mais ou menos, a gente não tinha uma infraestrutura de país. Não tinha saneamento básico, não tinha policiamento. Se você saísse das grandes capitais, era terra de ninguém, né? Era pior que o oeste americano, né? Você só tinha Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador ali. E olha que nesse meio, já tem Rio de Janeiro, já é bem... E olhe lá, né? Então, aí, quando a corte portuguesa chegou, que começou a ter uma estrutura de país lá, que o Rio de Janeiro começou a ter iluminação pública, saneamento básico, mas até então... O Brasil era uma colônia de extradição que os caras estavam pouco se ferrando porque ia acontecer aqui, né? Então os caras tinham que fazer a segurança na cintura, médico não existia, né? Só se você fosse rico para ter médico. Então os curandeiros, tinha que ter curandeiro, né? E o Deus do excluído é o Deus excluído também, né? Porque o que é o demônio? Né? O demônio é aquilo que a mente humana não quer. Né? Então, assim, dentro do processo, esse processo não foi criado pelos cristãos, né? Esse processo vem lá dos hebreus, lá atrás, esse processo de assimilar divindades, né? Então, as tribos lá de Israel, ou antes de até formar as tribos de Israel, eles iam assimilando as deidades. O que era interessante entrava como um dos 72 nomes de Deus. O que não era interessante era o demônio, né? Mas a noção de demônio mesmo foi quando eles viram Babilônia lá, que os caras com aquelas cidades de ouro lá, os caras acharam aquilo lá a obra do capeta, né? Então todos os deuses lá babilônicos acabaram formando o que a gente entende hoje como as cortes infernais. Para eles, os caras falam, pô, aquilo lá, o demônio é muito diferente do que a gente faz. E tal, os hebreus faziam assim. Só que o que o cristianismo fez? Exportou esse tipo de mentalidade. Então, se você pegar... não é uma crítica ao que eles fizeram. Né? É um fato. É um fato, não é uma crítica. Porque você pega os santos católicos, né? Grande parte deles, uma boa parte deles, eles absorvem características de outras deidades locais. Né? Então, tipo assim, o que é interessante entra na conta do nosso Deus,
O que é paz e amor, você só tá chamando de outro nome, tá? Mas esse aí é, tipo, seu Oxalá é o nosso Jesus aqui. Você só fala de outro nome. Exatamente. Né? Tipo, vai agregando. O que é muito diferente, fala, não, isso aí é o capeta. Exu é o capeta, né? Tipo, o cara pelado lá, uma pica desse tamanho aí é capeta. Não, então, aí vai, alu vai a. Maior que o anão que a gente tá sorteando? É capeta. Maior que o anão que a gente tá sorteando. É, então, aí os caras falam, pô, isso aí é o capeta, pô. Maior que o moço aí, pô. Entendeu? Aí. E Maioral pegou essa ideia de que tudo que foi rejeitado, porque isso aí é o quê? Isso aí é resistência, né? A gente está falando de conceitos muito específicos de deidade, mas comportamentos também são descartados assim, né? O que é moral e bons costumes é assimilado, o que não é errado, é ruim, é do capeta. Você só fez isso porque o capeta te influenciou. Aí o cara... fácil, né? Dá desculpa, né? Aí o cara todo marginalizado lá fala, então é o capeta mesmo. É o capeta, igual o índio lá, morrendo de doença lá, porque o branco botou as doenças de propósito lá, estuprou as mulheres do cara lá, encheu de doença, tá? E aí o cara falou, ah, não, eu prefiro aqui os meus deuses então, né? Pelo menos tinha guerra também, tinha doença, mas não era assim, né? Não era dessa maneira. Não era desse nível, né? Não era desse nível. Então eu vou voltar a cultuar, mas isso aí é Beelzebub. Aí fala, então vamos cultuar Beelzebub mesmo, né? Já tava melhor com Beelzebub. E aí foi fazendo esse sincretismo e isso foi entrando na ideia de Maioral. Mas se juntar tudo isso ainda não dá Maioral. Maioral é muito maior que porque dentro de Quimbanda luciferiana geralmente tem a tríade lá. Tríade. Então, como que funciona esse processo de tríade? E pelo menos dentro da nossa concepção, ou quarteto, né? Quando você enxerga... Quarteto você vai juntar as Tarot e as Modeus também. Na verdade o quarteto, pelo menos dentro da nossa tradição, né, Lúcifer, Beelzebub, Belial e Leviatã. Ah, então dentro da sua tradição você já não põe as Tarot nem as Modeus, é Belial e Leviatã. Não, dentro da a tradição do meu templo, não da minha tradição, porque eu não posso falar da minha tradição. Mas dentro do meu templo eu cultuo essa força maioral dentro da Trindade. Lúcifer, Beelzebub e Astaroth. Tá. Por que eu faço isso? Porque eu correlaciono essas facetas de maioral com os planos da manifestação. Então, dentro da nossa cosmovisão, a gente entende que existe o plano espiritual, o plano astral e o plano físico. Então, cada uma dessas facetas é maioral atuando em um desses planos. Assim como o homem é formado de corpo físico, de alma e de espírito, né, tem essa conexão das 3 divindades satânicas com um desses elementos, né? Simbólico, mas é um processo didático para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Quando você classifica a maioral num quarteto, você está usando a correspondência elemental, né? Fogo, terra, água e ar. Também pode ser. Então, assim, não faz muita diferença como você classifica, desde que essa classificação faça um sentido dentro, né, do fundamento que você está evocando ali. Entendeu? Porque quando você classifica a maioral como quarteto, você necessariamente está trabalhando através dos 4 elementos. Né? E quando você classifica ele na Trindade, você está trabalhando através dos planos de manifestação. São 2 pontos de vista diferentes. Mas são equivalentes no processo. Mas aí leva como a gente vê em outras vertentes ali, os elementos, tipo, a água é algo relacionado a emocional, ar, mental. Sim. Tem essa conexão. Tá? Essa conexão, né, ela vem aí da magia clássica. Né? E a Quimbanda bebeu dessa fonte e de outras fontes. Mas sim, né? Quando você classifica em quarteto, o fogo vai ser o que referente tanto a questões filosóficas quanto questões espirituais, né? Traduzindo isso para o microcosmo da manifestação humana, né? O ar vai ser o racional, o lógico, né? A água vai ser o sentimento e as emoções, tá? E a terra vai ser a concretude, a materialização, que vai ser tanto questões falando em magia, né?
vai ser tanto questões relacionadas aí à financeira, quanto questões da própria saúde, mas tudo que tem concretude no plano físico, né? Então usa-se esses elementos, tá? Mas assim, por que algumas tradições não chegam nesse tipo de estudo mais profundo ali, ou não revelam isso? Né? Porque na verdade o seu mestre, ele acaba fazendo muita da tradução disso para sua mente, da sua... Então quem não quiser saber, Exu não vai falar.